Bom, pessoal, dando sequência então à nossa série que a gente vai montar o nosso web scraping, certo? Que a gente vai pegar os dados aqui. Então vamos começar aqui montando, por exemplo, pegando esportes, certo? Então a gente vai pegar os esportes a partir dessa página aqui. Então a gente vai coletar, pegar todos os valores de esportes aqui, para a gente poder desenvolver o nosso banco de dados. Então qual que é a ideia? A gente está desenvolvendo aqui. Deixa eu ver o que eu acabei aqui. Isso. A gente está aqui desenvolvendo aqui nosso web scraping, certo? A gente vai coletar os dados, vamos criar um CSV e depois a gente vai colocar a partir de um outro script Python, certo? A gente vai pegar e jogar tudo isso aqui dentro de um banco de dados SQL. Então, nesse primeiro passo aqui, a gente está desenvolvendo o nosso web scraping. Então, como a gente está começando o nosso projeto aqui tudo, então qual que é o outro passo que a gente precisa? A gente precisa colocar aqui como que as pessoas vão instalar as dependências. Então, esse que eu adicionei aqui no nosso head. Então, vamos lá, a gente dá aqui um pip install, -r requirements.txt. E a gente criou aqui um requirements.txt. Aqui dentro tem as duas bibliotecas que a gente vai utilizar nesse momento, certo? Que é o requests e o beautiful sup. Só que como é que eu coloco isso, né? Então, eu crio o requirements.txt e adiciono um a um. Por quê? Por que não fazer direto com o pip freeze? Porque, olha só, quando eu dou um pip freeze, ele aparece as outras bibliotecas. Então, esse sup seu, esse aqui, o rllib, o idna, charset, etc., eles são dependências de requests ou dependências de beautiful sup, um dos dois. E aí, se eu passar dessa forma, ele obrigatoriamente vai instalar essas versões. E às vezes não é a melhor forma que ele vai fazer, dependendo da versão do Python que eu tenho. Então, se eu instalo somente essa e essa, todas as dependências desses caras aqui vão ser instaladas automaticamente. Então, é mais fácil e melhor deixar que o próprio interpretador decida o que ele vai fazer. Beleza? Então, para a gente começar, aqui o nosso web scrap, certo? Vamos tirar esses caras aqui. A gente vai fazer o seguinte, eu vou utilizar o interpretador IPython. Então, eu não vou editando aqui direto, porque aqui eu já vou editando e vou executando. Então, vamos começar com o meu IPython. Boa, então, o que eu vou fazer? Primeiro ponto, eu vou importar as bibliotecas. Então, vai ser o import requests e o import... não é assim, é from beautiful sup, né? From bs4, isso. Aqui, from bs4, import beautiful sup, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai dar uma olhada aqui nas documentações, certo? Aqui, ó, o que eu quero fazer aqui com o nosso request, a gente vai dar um get, request.get, aqui na nossa página, que vai ser, no caso, vai ser essa Olimpíada Esporte, pra gente coletar os esportes, certo? E aí a gente vai pegar, então, dado que o status code é 200, beleza, a gente vai continuar a sequência, bacana. Então, a gente vai começar aqui com request, com nosso response.text, que vai trazer todo o HTMLzinho nosso aqui. Então, a gente vai utilizar o request pra gente coletar, né, dar o nosso get aqui dentro. E o beautiful sup é pra gente fazer um parse, a gente parsear esses dados. Então, a gente vai tratar esses dados de uma forma que a gente consiga manipular ele melhor. Então, dito isso, vamos lá, vamos continuar o nosso código. Beleza? Então, aqui, certo? From bs4 import beautiful sup. Então, a gente vai criar nosso objeto response. Vamos pegar aqui um site. Ele vai ser igual... isso, beleza. Foi mais fácil aqui. E o nosso response, ele vai ser igual... Vou colocar aqui, request.get de site. Show de bola. Por que eu acho melhor a gente fazer aqui do que colocar direto aqui no nosso main.py? Obviamente a gente vai criar nosso script, né? Mas dessa forma aqui eu já vou testando, já vou sentindo quais são os problemas que a gente vai enfrentar e tudo, né? Então vamos lá, ele está carregando. Beleza, então a gente já tem aqui, ó. Então, por exemplo, a primeira vez, a gente faz uma verificação depois, mas olha só que legal. Então aqui a gente vai estar o nosso response.statuscode. Isso quer dizer o quê? Se ele for 200, quer dizer ok. Se ele der algum erro 500 ou 400, que começar com 5 ou começar com 4, quer dizer algum erro, né? Então 404, por exemplo, a página está errada, ele não encontrou. E erro 500 é o back-end, né? O server erro, erro do servidor. Então beleza, a gente já tem o nosso response. Show de bola, então a gente vai ter aqui o nosso response. Então vamos dar uma olhada aqui. Né? Vamos fazer um print, response.text, que é o que a gente vai obter, que a gente vai trabalhar com ele. Olha só que legal, a gente tem aqui nosso HTMLzinho, certo? Mas ainda assim tá ruim de a gente trabalhar, por isso a gente vai utilizar o beautiful sup. Então, vamos começar aqui, import, coisa aqui. Vamos colocar aqui import requests from bs4 import beautiful sup. Show. Então, bacana, a gente já tem aqui nosso response, que é o que a gente vai coletar. Então, beleza. Como é que a gente vai trabalhar com ele agora? Então, vamos criar nosso objeto sup, que vai ser, certo, nosso aqui, ó, vai ser o beautiful sup, né, que é o que a gente importou aqui, né, e a gente vai passar o response.text, que é esse cara aqui, e o método não, é mais o tipo, né, como é que a gente sabe isso aqui? A gente verifica, por exemplo, aqui na nossa documentação. Então, que é, ó, aqui ele passou direto, rapaz, isso aqui, ó, que legal. Certo? Aqui ele passou toda uma questãozinha aqui, assim, que é uma tag, né? Aqui no formato XML. Então aqui a gente quer com html.parser. Então beleza, a gente vai verificar como é que ficou esse objeto aqui. Olha lá, ficou melhor, ficou mais fácil de a gente trabalhar. Então, ok. Então, o que a gente vai fazer com isso? A gente sabe,
certo? A gente tem aqui e a gente vai pegar esses caras aqui. Então vamos dar uma olhada aqui na nossa, vamos inspecionar essa página, né? Então o que que é esse cara aqui? Então a gente vai dar uma olhada aqui dentro. Aqui não, então a div, aqui é container, vamos dar uma abrida aqui, vamos ver esse cara. Boa, boa. Aqui, ó, então ele é uma tabela. Ele é uma tabela com essa classe aqui, table, table, strip, sort table. E aqui ele começa, né? Então aqui vai ter o tbody, que vai ter o ctr e td. Aqui é para cada tr, né? Que são cada linhas, certo? Cada tr é uma linha e tem os tds que são as colunas. Então é isso que a gente vai obter. Então vamos lá, a gente vai voltar aqui e vai começar a fazer isso. Então primeiro a gente vai pegar e vai criar o nosso myTable, que vai ser igual ao sup, que é o nosso objeto que a gente criou, ponto .find, vai procurar uma tabela, desde que tenha esse atributo aqui. Esse atributo é o que? A nossa classe que a gente encontrou, que ela vai ser table, table, stripped, sort table, que é exatamente isso aqui. Calma aí, cadê? Não, falei besteira. Cadê? Navbar, table. Ih, rapaz, cadê? Aqui. Table, table, stripped, sort table. Isso aqui. Então é isso, ele vai entrar aqui dentro. Então, beleza. A gente vai ter, então a gente vai olhar aqui o que é o nosso myTable. Olha lá, ficou melhor ainda. Olha que legal. Então a gente já pega aqui e já passa aqui pro nosso, certo? Pro nosso scriptzinho aqui. O nosso sup vai ser beautiful sup. O nosso response.text. html.parser. Ele vai parsear o nosso HTML. Show de bola. E aqui, depois disso, a gente vai criar nosso objeto myTable. Que vai ser igual. Vamos copiar aqui para ser mais rápido, né? Então a gente copia aqui e dá um Ctrl Shift C, porque se não for assim ele não funciona. Ctrl C ele vai acabar encerrando, né, o terminal. A gente pode. Beleza. Então aqui, olha só que bacana. Então para cada uma dessa tabela aqui, certo? A gente vai ter, vamos lá. A gente tem essa, muito grande aqui. A gente vai entrar nessa tabela, então a gente vai olhar aqui, mais fácil. Olha só, nessa tabela, cadê a tabela? Aqui a gente vai ter a nossa tabela, a gente vai ter aqui esse tr, tbody, beleza? Então aqui a gente vai ter um tr, certo? Que vai ser, olha só, o IH3, que é a sigla, né, a abreviação do esporte. Aí aqui a gente começa a ter, então a gente tem, tipo, então essa primeira coluna, aliás, cadê, como é que é? O tr é a coluna, perdão, o tr é a linha, né, e o td é a coluna. Então aqui, a nossa primeira linha a gente tem aqui, o nosso tr ele vai ser IH3, e o próximo td, perdão, o nosso tr, o primeiro td é IH3, o segundo td, ele vai ser o quê? Vamos dar uma olhada aqui, ele é o nome da disciplina, e depois é o nome do esporte, acredito que seja mais ou menos como um esporte de modalidade, né? E aqui depois o season, que é se é uma Olimpíada de verão ou se é uma Olimpíada de inverno. Winter e Summer. Beleza? Então vamos lá. Vamos buscar agora todas as nossas linhas, né? Do que a gente quer. Então aqui a gente já tem myTable, então a gente vai precisar iterar. Então vamos lá. Vamos fazer um for, how, em myTable. .find all tr. Aqui a gente pode ver, por exemplo, devia ter aberto uma documentaçãozinha um pouco melhor. Porque na documentação explica o que são esses métodos, né, dos nossos objetos. Então, do nosso objeto beautiful.sup. Né, que no caso aqui é o sup, que aí vira um table. Que até dá pra gente pegar aqui, ó. Olha só, myTable. Que tipo que é esse myTable, né? O type myTable. É o element tag. BS4 element tag, beleza. Que é o tag que é a tag HTML que a gente quer, né? Então, esse myTable aqui que ele é uma tabela. É essa tag HTML. Então, vamos pesquisar aqui. Boa. Então, aqui, vamos lá. Certo? Então, para vamos encontrar cada uma das linhas, né? Então, a gente tem o nosso tr, que é, cadê? Foi mal. Aqui é o nosso tr, certo? Aqui é a linha e a gente tem tds. Então, para cada linha, vamos pegar as colunas. Então, vamos lá. Então, aqui, mais fácil, né? Vamos fazer aqui que aí já copio. Então, para cada linha, a gente vai pegar a coluna. E essa coluna, ela vai ser o quê? Ela vai ser o how.findAll. .findAll. E aqui a coluna, td. Então, é basicamente isso. Sabe? Então, vamos varrer, certo? Para cada linha da nossa tabela. Né? Então, ó, a gente sabe que é linha porque a gente tem tr, e a gente vai criar esse objeto aqui, ó, que vai ser a coluna. Então, vai encontrar todas as colunas. Né? Então, aqui a gente já pode ver. Então, vamos copiar aqui, trazer aqui para baixo. Vamos dar um print call aqui. Né? Vimos que temos uma lista de tuplas. Vamos ver isso aqui. Olha só que legal. Então aqui a gente tem uma lista, certo? Que é essa lista aqui que é maior, que a gente sabe por causa desses colchetes. E por conta da vírgula aqui que a gente tem, né? A gente sabe que são tuplas. Então, assim, esse elemento total aqui ele é uma tupla. Então, e nessa tupla aqui a gente tem o primeiro elemento ele é o WSU, que vai ser, por exemplo, aqui, certo? A abreviação do esporte. Aí depois a gente tem aqui, que é o nome do esporte, Wushu, certo? E depois aqui a gente tem a disciplina, né? Que é a modalidade.
E aqui a categoria, né, que é a seção, se é a Olimpíada de Inverno ou se é a Olimpíada de Verão. Então, como que a gente faz aqui? Certo? A gente já tem aqui, cal. Então, beleza. Então, aqui você encontrou uma coluna, if perdão, que cal é vaca. A gente vai ter aqui, ó, sigla. Ela vai ser igual ao quê? Vamos trazer ela como isso inteiro para a gente poder trabalhar mais fácil, né? Então, aqui a gente vai dar call 0, né, que é a primeira coluna, certo? A gente sabe que é a sigla, então aqui é essa primeira coluna, né, o primeiro elemento, perdão, dessa lista, né, de cada tupla. Então, esse é o elemento de cada tupla. Esse primeiro elemento de cada tupla ele vai ser a nossa sigla, então a gente vai precisar tratar ele. Então, por quê? Porque se a gente for pedir para imprimir, para ficar mais fácil, vamos fazer assim, ó. Imprimir como eu estou pedindo ali, ó. str call 0. E lá, não funcionou aqui o botão. Apaga, apaga, apaga. Olha que legal. Ele fica assim. Então, por conta disso, a gente vai precisar fazer um replace. Então a gente vai tirar esse, certo? Esse TD aqui e esse TD aqui. Então vamos lá. A gente vai ter um str.replace. Vai ser o nosso TD. Que ele vai receber o quê? Nada. E depois um replace de novo. E vai ser o quê? Vai ser esse segundo cara aqui. Barra TD. E vai receber o quê? Nada de novo. Então, pra gente ter certeza do que a gente está fazendo, certo? Então a gente vai pegar aqui e dar um print e sigla. Olha lá. E aí traz dessa forma aqui pra gente. Então, nesse momento a gente quer obter, certo? A gente quer tirar, que a gente fazer o nosso scrap aqui dessa página. A gente quer obter a sigla, a gente quer obter, vamos ver aqui, é a sigla, a disciplina, né, que é a modalidade, o esporte e o season. Então, a gente precisa simplesmente fazer, replicar para todos eles. Então, a gente vai ter aqui a sigla, como é que é? A sigla, o esporte, sigla, esporte, sigla, modalidade, esporte, né? Isso, sigla, modalidade, esporte, modalidade, esporte. E como é que eu posso dizer se ela é uma Olimpíada de Inverno? Estação. Estação. Show de bola. Então, como ela é a mesma coisa aqui em cada uma delas, e a gente verificou lá que só o que muda é a posição desse cara, então a gente vai ter aqui call 1, call 2 e call 3. Certo? Mas vamos, para ter certeza disso aqui primeiro, a gente vai dar uma olhada no como é que está vindo cada uma dessas colunas aqui. Vamos dar um print call aqui. Call. Rapaz, eu não sei como é que seria a fonética disso. Então aqui a gente verifica que a gente vai ter que fazer uma substituição um pouco diferente. Olha só que legal. Então aqui é um TD, que está certo, um TD e um barra TD. Mas aqui no segundo vai ser outras coisas. Olha só. A gente vai ter que tirar... Aqui, ó. Vamos lá então. A gente vai tirar isso aqui. Tá, vamos lá. Aqui só, então, para ficar mais fácil, a gente vai ter que replicar isso aqui depois. Vamos simplificar. Vamos fazer só então pegar aqui a sigla, o nome do esporte e o tipo, né? Que vai ser o terceiro, 0, 1, 2, 3 aqui. Beleza, aqui depois a gente vai mudando ali tudo, então show de bola. Então aqui a gente vai pegar o que? Aqui no esporte a gente vai pegar um replace. Ao invés de ser assim, ele vai ter que ser uma coisa um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu vou usar aqui, são 3, né? 1, 2, 3, aqui falta mais um. Aqui. Fica mais fácil conforme eu vou fazendo, olha que legal. href href é igual aqui, barra, sports, barra. Então aqui, ó, vamos entender o que a gente está fazendo aqui, ó. Aqui a gente está pegando o esporte, ele vai pegar uma parte que vai ser a própria sigla, certo? Olha só, a gente tem aqui a sigla, que é o WFW. Ih, rapaz, aqui não vai dar certo não. Não, vai sim, vai sim. Vai sim, a gente vai ter que tirar isso aqui, né, que vai ser a nossa sigla. E vai ser o que? Da posição 0 até a posição 0, 1, até a 3. Né, porque aqui é aberto aqui no primeiro, né? Aliás, fechado no primeiro, que esse primeiro aqui ele conta. Então aqui essa é a primeira, posição 0, posição 1 e posição 2. Só que como o 2 ele não está dentro, né? Esse ele é aberto aqui no final, né? Então precisa colocar mais um para ele ser fechado em 2. Opa, o fone caindo aqui na minha orelha. Aqui, beleza. Aqui o outro replace vai ser um TD. Vai ter aqui, na verdade ele vai ter aqui também, já que ele vai ter, ele começa aqui e termina, né? Um A,
barra, show de bola. Termina assim. E aqui, estação. Estação, vamos colocar tipo, né? Uma estação mesmo, né? Porque a gente não tem, né? A gente não tem Olimpíadas de verão, né? De inverno, perdão. São as Olimpíadas só de verões, de verão. Então aqui vai ser o que? Vai ser só o terceiro, o Winter, que ele vai ser só um TD aqui e um TD aqui. Beleza, aqui ele vai estar bem mais fácil. Então show de bola. E aqui a gente vai imprimir. Certo? Vamos dar uma olhada aqui, vamos imprimir. O que são esses caras? Sigla, Sport e estação. Show de bola, vamos lá então. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha que bacana. Então aqui a gente verificou que tem um probleminha aqui ainda, né? A gente conseguiu pegar aqui o Wushu, tá certo? É o Wushu mesmo. Opa, vi sem querer. Sai fora. Vamos lá, aqui no último, né? Wushu, tá certo. Então aqui a gente tem aqui que ele não pegou o final. A gente deu aqui um replace. E aqui o replace. Mas por que ele não pegou isso? Que estranho. Aliás, vamos utilizar aqui, né? Pra gente conseguir entender melhor aonde que o erro tá. A estação tá certa, a sigla tá certa. E o que tá errado é aqui. Ah, tá, aqui nesse segundo. É no Sport que tá com problema. Então vamos fazer aqui, vai ficar mais fácil aqui de entender. Aqui no Sport fazer um replace, depois um replace de novo. Ué, por que ele... O que deu aqui? Ah, obviamente, né? Não é... É aqui, ó. É aqui que tá o problema. Show. Agora só vamos ver aqui se eu não tirei coisas a mais, né? Mushu. Aqui, ó. Sigla, WSU, Sport, Wushu e Estação Summer. Vamos dar uma olhada aqui. Então aqui, a sigla, WSU, Wushu e Summer. Beleza. Então a gente fez, aqui a gente coletou os nossos dados. Então, qual que vão ser as próximas etapas? As próximas etapas aqui agora serão nós continuarmos, certo? Nós criamos mais funcionalidades. Mas aqui tem um problema. A gente só iniciou o código e a gente mostrou como o Beautiful Sup funciona, certo? Mas qual que é o problema que nós temos aqui? Esse código aqui, ele não está um código que a gente consegue reutilizar. Por quê? Porque a gente não definiu nada. Então, por exemplo, a gente tem aqui três principais responsabilidades, que é o que? A gente fazer o nosso request, a gente pegar o nosso objeto aqui, certo? Da nossa página, né? Fazer o getzão lá e buscar esse objeto response. A gente criou esse objeto response, a gente partiu esse objeto response através do objeto sup, com beautiful sup, certo? E aí a gente pegou aqui e foi transformando, né? Então, que a gente manipulou, né? E foi construindo tabelas, né? A gente pegou aqui, né, através dessa tabela, e foi construindo esse objeto. Então, mas qual que é o problema disso, como a gente fez aqui agora? É que, poxa, a gente fez esse código aqui todo, mas para fazer só isso, né? E como é que a gente vai conseguir manipular esses objetos? O que eu quero dizer é o seguinte, esse código não está um código que a gente consegue dar manutenção dele. Então, por exemplo, se a gente for utilizar um outro site, né? A gente for fazer um web scraping de outra página, buscar os outros elementos e tudo, a gente vai precisar reescrever tudo isso de novo. Então, é daí que vem a ideia da gente utilizar as boas práticas. Então, nós estamos trabalhando com orientação a objeto, mas a gente não está aplicando nenhum conceito de orientação a objeto aqui. Então, é por isso que a gente começa a seguir, certo? Aquilo que a literatura, né, que é, por exemplo, do Solid, né, que ele traz pra gente algumas coisas. Então, por exemplo, uma das coisas que eu acho mais legal, né, do Solid, a principal etapa, né, principal princípio do Solid, que assim, o primeiro, né, não o principal, mas o primeiro, vem do S, né, do Solid, que é single responsive, ou seja, responsabilidade única. Então, aqui a gente devia ter algumas classes ou funções, métodos mais específicos. Então a gente precisa ter uma função para definir o site, uma função para trazer o nosso response,
certo? Então aqui a gente vai ter uma função para trazer o nosso objeto SOAP, né, para parsear esses dados, né, para parsear esse nosso request, né, esse responsezinho aqui, e aí cria a nossa tabela e tudo, então a gente vai conseguir manipular melhor e fazer uma coisa mais, com uma manutenção melhor, né? Mas por hoje é isso, certo? Para a gente ir verificando então como é que a gente vai trabalhando, né? E dessa maneira também a gente verifica que a gente não precisa entender de fato, todos, é lógico que é muito óbvio, muito bom, né? Mas é mais importante a gente entender quando que a gente começa a ter essa necessidade. Então, por exemplo, poxa, aqui tá legal, consegui trazer esses objetos e tudo, mas e aí? E agora? Né? O que eu vou fazer? Então, como é que eu vou pegar esses dados que eu trouxe aqui e exportar eles para um CSV ou para um JSON, por exemplo, né? E depois eu pegar e jogar esses dados no SQL. Então, ele fica muito complicado se a gente não traz nenhum tipo de metodologia, né? Nenhum tipo de boas práticas no nosso código. Então, a próxima etapa, que agora é refatorar nosso código, mas a gente vai fazer isso na próxima aula, então, no próximo vídeo, perdão. Então, agora, o que nós vamos fazer? A gente vai comitar, né, o que foi feito aqui. Então, aqui a gente abriu a branch que é a nossa feature, né, que é o init web scrap. Show de bola. E aí, vamos fazer aqui. Então, vamos lá. Vamos dar um git add -p no nosso readme. Opa, é readme. Que aí foi somente essas linhas que a gente adicionou. Então, tá ok. A gente vai dar um git commit aqui. Adiciona etapa do requirements. Show de bola. E aqui, então, já pode também até adicionar o nosso requirements, né? Vamos repetir, né? Repetir esse nosso commit. E aí aqui a gente vai dar o nosso git add -p, também aqui, no nosso main.py, porque aqui o que a gente fez, né? Aqui a gente, opa, não dá pra dar -p, tem que ser main, porque ele não existia, né? Então, beleza, então vai dar aqui o nosso git commit. Inicia o web scrap. Vamos dar um git push, origin, feature, init web scrap. Show de bola. E aqui agora a gente vai mergear. Então é isso, por hora foi só isso. No próximo vídeo a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a deixar isso aqui de uma forma melhor de trabalhar. Então a gente vai encapsular, basicamente, responsabilidades através de funções. Então a gente vai ter funções que fazem algumas coisas. Então, a partir disso a gente consegue fazer uma coisa que até é melhor fazer algumas lógicas que a gente vai aplicar aqui. Então, por exemplo, a gente deu aqui nosso response, mas, por exemplo, se o site saiu do ar, como a gente está manipulando esse site e eu não tenho responsabilidade sobre o site, se ele não tivesse o status code 200, por exemplo, a gente não conseguiria fazer isso aqui. Mas isso é uma coisa que a gente pode tratar. Então, como que a gente faz isso, né? Todas essas lógicas a gente tem que implementar, certo? E se a gente tem umas boas práticas de fazer, trazendo um pouco mais de utilização da própria orientação objeto e trazendo as boas práticas em si, né? A gente consegue fazer isso de uma forma que fica mais fácil de trabalhar. Então é isso, galera, e até a próxima.